Bem-vindo de volta. Como nós falamos na aula anterior, nós vamos testar agora essa parte dos patches aqui dos assentos, tá? Então, o primeiro que nós vamos testar aqui é o reserve. Para isso, a gente precisa passar dois parâmetros aqui. Qual é a seção que eu quero selecionar, que a gente está usando sempre a 1, e aqui nós vamos escolher um dos assentos que a gente já havia feito aqui a análise. Então, eu vou escolher reservar o A1. Então, o ID dele é o 1 aqui, tá? Então, ó, vou reservar. E para que eu reserve, ele pede no corpo para eu passar um documento, que seria um CPF. Então, eu vou pôr um aqui aleatório, tá? A gente não fez nenhuma validação lá de CPF válido, senão poderíamos fazer para garantir aí uma consistência melhor das informações. E agora nós vamos clicar aqui para executar e vamos mapear aqui o retorno e deu um retorno 200. E aqui, nesse caso, a gente colocou o retorno do corpo, né? Então veio um true, veio 200 e true. Então foi reservado. Eu vou fazer uma outra reserva e para isso eu vou escolher aqui, ó, o B2, que é o ID5, tá? Então dessa mesma session 1, vou reservar o ID5 e agora o CPF aqui vai ser o 987-654-321-00 também. E aqui eu vou executar. Então, ó, reservado com sucesso. Se eu precisar agora fazer novamente essa consulta aqui, ó, que é da minha sessão, então vou clicar aqui, nós vamos perceber que agora, ó, no meu assento 1, o status dele não é mais 0, o status é 1. E o que quer dizer esses status mesmo? Vocês bem se lembram, aqui dentro de Session Seat, então, a gente tem o Session Seat Status, onde a 0 é disponível, 1 é reservada e 2 é cancelada, tá? Bom, relembrando isso aqui, então a gente vai ver que a minha A1 ela está reservada para esse documento aqui. Essas estão disponível, disponível, disponível. Opa, essa aqui reservada para esse aqui. Legal? E por que eu quis reservar duas? Porque agora a gente vai cancelar uma dessas reservas. Então eu vou vir aqui, ó, vou cancelar a reserva da minha seção 1 e do meu ID1. Então, vou clicar aqui, ó, e deu um retorno true. Se eu voltar lá e reexecutar aqui, ó, nós vamos ver que agora a minha A1 ela voltou a estar disponível. Então, nosso cancelamento ele está funcionando muito legalzinho aqui, tá? Agora, ao invés de eu cancelar uma reserva, eu vou confirmar uma reserva. Então, eu vou vir aqui agora, seção 1 e D5 e vou colocar para confirmar. Se eu clico aqui, ó, ele falou que deu certo. Vamos lá consultar novamente? Então, ó, executei aqui novamente e aqui a minha B2, agora o status dela passou a ser 2, ou seja, passou a ser confirmado. Com isso, a gente consegue aqui já fazer essa gestão. E só para finalizar esses testes, nós vamos fazer o quê? Um cancelamento de uma confirmação. Então, ó, vou clicar aqui, o mesmo Session 1, eu vou cancelar minha reserva, vou cancelar a minha confirmação. Lembrando que a nossa regra, ele devolve o estado lá para disponível de novo. Ele não volta do status 2 para o 1. Ele volta lá do 2 para o 0. Então, vou executar aqui. Deu certo também. E agora nós vamos executar aqui novamente, ó, e nós vamos ver então que a nossa B2 ela está novamente disponível. Então, pessoal, essa nossa regra ela está funcionando direitinho aqui de reservar, cancelar, confirmar. Então, todas as nossas regras de negócio elas foram validadas aí. Eu gostaria só de aproveitar essa aula para a gente dar uma olhadinha naquele problema que aconteceu
quando eu fui encontrar um filme, né? E eu fiz aqui, tentei encontrar um filme com um ID inexistente. Então, vou executar aqui novamente, só para a gente relembrar, né? Ele me devolveu até a mensagem correta, mas acabou me devolvendo um internal server error, o que não deveria acontecer. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou só fechar essas janelas aqui e como a gente está falando de filmes, né, no caso, eu vou abrir o Movies Controller e a gente está com um probleminha, foi no Find. Então eu vou vir aqui ó, e colocar um breakpoint para a gente tentar entender aquilo que está acontecendo. Tá legal? Bom, voltando então para a nossa aplicação, eu vou clicar aqui em Execute novamente e agora o meu breakpoint já bateu aqui. Então percebe que ele chegou o ID20 para mim. Agora eu vou começar a fazer um debug, deixa eu só minimizar isso aqui. Vou dar um F11. O F11 ele me jogou para dentro do meu serviço. Então, ó, agora eu vou, desculpa, da minha aplicação. Agora da minha camada de aplicação eu vou ir lá para dentro do meu serviço. E o meu serviço, ele já tem uma regra de negócio. Se o meu ID ele for 0 ou inferior, ele já ia me dar uma exceção aqui. No caso, ele passou. E agora eu preciso entender, ó, entenda até que a gente está no base service, tá? A gente não tinha ali um método que fez override do find, então ele está trabalhando com o padrão. Então o padrão do meu base service é ir lá no repositório pedir para listar. Vou dar um outro F11 e aqui o que ele pediu para fazer? Ó, DB7 faz um find async para mim, que é a implementação padrão do base repo, passando esse ID20. Vou apertar o F10 aqui, ó, e agora nós vamos ver que entidade, ó, ele retornou null, não achou nada no banco de dados. E aqui eu já tinha uma regra. Se a minha entidade ela retornar null, eu vou devolver uma exceção. Então, basicamente, a nossa aplicação fez aquilo que a gente pediu para ela fazer. Então, ele tirou uma exceção, aí ele bateu aqui no return e se eu voltar lá na nossa execução, ele estourou essa exceção. E por que que ele estourou? Se a gente for olhar, desde aqui do Move Controller, em nenhum momento eu estou tratando a minha exceção. Em nenhum lugar eu fui lá e falei assim, ó, eu gostaria de tentar fazer algo e se ele der certo, você me retorna o status 200 ok. Porém, se ele der errado, você precisa me retornar outro tipo de retorno, um retorno de erro. Então, o que faltou aqui para nós? Tá? Eu vou parar a nossa execução aqui e, basicamente, o que faltou para nós foi abraçar essa regrinha que a gente tem em um try-catch. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo aqui, vou jogar ele para dentro de um try. Então, se ele encontrar um move, ele vai me retornar bonitinho. Porém, caso ele não encontre, que ele estoure aquela exceção, esse meu bloquinho catch aqui, ele vai pegar essa exceção. E aqui, ao invés de fazer esse throw, eu vou fazer um outro retorno, e esse é o benefício que a gente já viu nas outras aulas de trabalhar com a action result. Aqui eu posso vir e devolver um better request, que já não é mais um erro 500, que é um erro de servidor. É um erro 400, que a gente está falando que é um erro de negócio. E para ele eu vou pegar E, que é a representação da minha exceção, e vou pedir para devolver a message aqui. Então, com essa simples mudança aqui nesse find, nós vamos lá testar novamente a nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui para rodar, tá? Ó, rodou e eu vou tentar executar aqui Opa, agora sim, fechei. Vou tentar executar aqui novamente. Ah, não deu tempo dele carregar ainda a API. Agora sim, ele vai fazer a consulta lá no banco de dados
E agora, perceba que ele não me estourou mais um erro grotesco do meu servidor. Ele devolveu para mim um erro 400 e um texto falando assim, ó, não foi encontrado, tá? Se a gente for parar para analisar, a gente poderia melhorar isso aqui ainda um pouquinho, tá? Como assim melhorar isso um pouco? Se a gente perceber, deixa eu parar a execução novamente, tá? Lá no nosso, no nosso serviço, a gente está falando o seguinte, ó, eu vou fazer aqui o meu teste, só que se voltar nulo, eu estou dando um throw new exception. Exception ele é o tipo mais abrangente de exceção possível. Se eu conseguisse devolver um tipo de exceção que eu conseguisse entender que ela é do tipo not found, né, não encontrada, ao invés de eu retornar um erro 400, eu retornaria um erro 404. Então vamos ver aqui, ó, se a gente tem alguma coisa de not found exception. A gente vai perceber que eu não tenho nenhuma not found exception aqui bem explícita, tá? Então, o que nós vamos fazer? Para ajustar isso, nós vamos vir na nossa camada aqui de domain, eu vou criar um novo diretório aqui chamado exceptions, porque eu posso ter exceções de negócio também, tá, pessoal? E aqui dentro de exceptions, eu vou criar uma classe chamada not found exception. Essa not found exception, eu vou falar que ela herda de exception, tá? E aqui eu vou ter um construtor, e esse construtor aqui, ele vai herdar do construtor base da minha exceção, que ele existe um construtor base sem parâmetros, tá? Que é esse que eu vou colocar aqui, e a gente vai duplicar esse construtor, a gente vai usar um outro construtor aqui, ó, que é um construtor que eu recebo uma mensagem. Então eu vou receber aqui uma string message e eu vou passar essa mensagem lá para minha seção base. Dessa forma aqui, o que eu vou conseguir fazer? Ó? Vou fechar, tá? E agora, nesse tipo aqui que aconteceu, ao invés de retornar uma exception, eu vou retornar uma not found exception, que é uma exceção minha. Da mesma forma que eu vou retornar também nesse caso aqui se o ID for menor ou igual a zero. Com essa mudança, lá no nosso controller, o que eu vou fazer? Eu vou manter o try retornando o OK 200, vou manter o meu catch de exception retornando um 400, porque não necessariamente eu vou ter erro só de not found, eu posso ter um erro de negócio também, tá? Então vou manter. Porém, eu consigo fazer um outro catch aqui, e esse catch eu vou falar que ele é do tipo not found exception. Exception. E esse not found exception é do CinePlus. Então, ó, ele já importou aqui em cima, ó, da minha pastinha de exceções. E aqui, se caso a exceção que for lançada for desse tipo, o meu retorno vai ser do tipo not found, que é o retorno aqui do iActionResult, passando a minha mensagem também. O importante aqui é sempre lembrar que eu posso capturar quantos tipos de exceção eu precisar. A única coisa é que é sempre uma boa prática eu ter um último aqui do tipo exception para que, se em algum dos tipos ele não bater, eu acabo tendo essa tratativa padrão, tá? Então, ó, vou salvar, vou executar novamente. Ele executou aqui. Vou só esperar ele começar a carregar. Ó, já começou a carregar, então vou fechar essa e vou clicar aqui no Execute de novo. Perceba que eu estava tendo um erro 400 do tipo, com um texto não encontrado, o que contradiz um pouco as práticas do HTTP. Agora eu vou dar um Execute. Primeira vez ele vai demorar para carregar toda a nossa API e a conexão com o banco. E agora, olha lá, eu acabei de receber um erro
404 e uma mensagem escrita não encontrado. Por quê? Normalmente, quando eu não encontro alguma coisa, a gente retorna 404. Então perceba que a nossa API, a gente consegue construir ela para ela ser dinâmica, didática e atender às boas práticas, tá bom? Pessoal, por esse curso foi isso. Vou pedir para que vocês implementem aí esses try-catch nos demais métodos que a gente tem. Espero ter contribuído aí com o teu crescimento. Esse curso é para pessoas aí que já conheciam programação, estavam em busca de melhorar aí os padrões de projeto, clean code, arquitetura, boas práticas, semântica na hora de retornar. Foi o que eu busquei passar para vocês. Nós vamos ter muito mais cursos aqui, cada um focado em algumas áreas distintas, e eu espero ter colaborado muito aí com o teu crescimento pessoal e profissional. Te vejo na próxima, até mais!